tarde, João. Boa tarde, Rui. Bom, hoje o tema, como os companheiros estão vendo aí na vinheta, é os 100 anos do PCB, né? Um aniversário que a gente está comemorando esse ano junto com os 200 anos da independência. E a história do PCB é motivo de muita confusão entre os militantes de esquerda mais novos, assim, que não conhecem bem a história do PCB. Então, acho que a gente deveria começar com uma pergunta simples, né? O PCB de hoje é o mesmo PCB de 22, de 100 anos atrás? Não, de forma nenhuma, né? É um partido inteiramente diferente. O PCB de 1922, ele foi o resultado de uma evolução, digamos assim, natural, né, do movimento operário brasileiro. O PCB de hoje é um partido pequeno burguês, universitário, não tem muito pouca coisa a ver com a classe operária, né? Nós temos que considerar também que entre hoje e a fundação do PCB nós tivemos aí o fenômeno catastrófico, né, do stalinismo. Então, o stalinismo praticamente destruiu, né, o PCB de 1922, que foi recriado depois. Então, nós precisamos levar em consideração essas coordenadas históricas, né? Interessante. Hoje em dia você tem vários partidos que reivindicam aí ser a continuidade do PCB, né? O próprio PCdoB. Mas depois a gente pode entrar mais profundidade nisso? Você quer... Eu ia fazer uma pergunta adicional. O que define a continuidade? Porque, por exemplo, nós temos um partido que é a continuidade organizativa do PCB, do ponto de vista das pessoas que estavam em 80 e em 91, se eu não me engano, quando o PCB foi dissolvido, que hoje é o Partido Cidadania, que é o partido de direita. Claro, muitas pessoas vão falar, isso aí não é critério para definir que esse PCB, que o Cidadania é o herdeiro do antigo PCB. Então, qual que deveria ser o critério? Bom, eu não vejo que haja muita dificuldade de definir essa questão, né? Você observa a continuidade política, a continuidade das pessoas, a continuidade das relações sociais do partido, né? Nesse sentido, a cidadania é a verdadeira continuidade do PCB que havia, né, aqui depois da ditadura militar, né? O que nós temos que considerar quando se fala de continuidade do PCB é o seguinte: o PCB foi fundado em 1922 por um grupo de vanguarda, né, por militantes de vanguarda da classe operária na época. Esses militantes de vanguarda, eles ultrapassaram a experiência do anarquismo, né, impulsionados pela Revolução Russa, e eles estavam lutando para efetivamente dar uma organização política para a classe operária brasileira na época. Uma vez que o anarquismo tinha sido um obstáculo a essa organização política, porque o anarquismo é contra a formação de partidos políticos e, em geral, contra a política. Esse partido ele foi fundado já um pouco tardiamente, né? A Revolução Russa é de 1917, a Terceira Internacional é de 1918, e o PCB foi fundado 4 anos depois da fundação da Terceira Internacional. Então, nós podemos ver aí que, né, é um processo retardatário em relação ao conjunto, né, da evolução política dos países mais desenvolvidos, no caso da Europa e até mesmo, no caso latino-americano, de alguns países como a Argentina e o Chile. Bom, esse partido, que foi fundado em 1922, ele foi rapidamente... O desenvolvimento dele foi rapidamente estrangulado pela ascensão do stalinismo ao poder na União Soviética e, portanto, no controle da Terceira Internacional. Em 1925, por aí, 26, já o stalinismo procurava influir nesse desenvolvimento. E foi uma influência absolutamente negativa. Na verdade, o stalinismo trabalhou para abortar a possibilidade da construção de um partido operário no Brasil. Isso vai evoluindo, né?
através de uma série de deformações, rupturas e crises, né? O PCB atravessa várias crises em função da política do stalinismo e do controle burocrático que o stalinismo vai exercendo sobre o Partido Comunista Brasileiro. Até que, né, num dado momento, eles incorporam ao PCB o principal líder, digamos assim, do movimento tenentista de 1922, que é Luiz Carlos Prestes, que é uma pessoa, que é um revolucionário, pequeno burguês no caso, né? Mas um revolucionário, só que não é um revolucionário nem proletário nem comunista. E, em função de problemas que nada tinham a ver com o Brasil, eles organizam um levante militar dos militares tenentistas de esquerda, que em 1975 que fracassa e leva à completa desarticulação do PCB. Quer dizer, a trajetória do PCB de 1922 até 1935 é uma trajetória, ele tem um pequeno momento de ascenso e depois é uma trajetória de crise descendente até a liquidação do partido. Aqui está o que encontrei na internet. O partido vai literalmente desaparecer e vai ser refundado em 1943. Esse partido de 1943, já num certo sentido, é outro partido, não tem nada a ver com o partido original, que foi destruído, né? Ele foi recriado pela União Soviética. Então aí nós temos uma ruptura da continuidade. A partir de 1943, né, há uma evolução com altos e baixos, né? Sempre é uma evolução negativa, como aconteceu com a União Soviética. As crises vão se acumulando, a política errada vai superando, né, o que havia sido um ponto forte dos partidos comunistas, que é a guerra da União Soviética contra a Alemanha nazista. Tudo isso vai sendo destruído por uma política profundamente equivocada, até que a União Soviética entra em colapso e nós temos aí a dissolução do Partido Comunista enquanto tal e a transformação dele num partido burguês, que é o Cidadania hoje. É esse partido de 43 até a transformação do Cidadania que o pessoal conhece hoje como Partidão, o antigo Partidão. Uhum. Partidão é um nome, um apelido que o Partido Comunista ganhou na década de 1960. Ele era um pouco um elogio, um pouco uma crítica, né? Porque na década de 60 generaliza-se entre a juventude, que tinha uma propensão revolucionária, a ideia de que esse era um partido grande, porém que não fazia absolutamente nada. É um partido muito paralisado. Uma espécie de PT da época? Uma espécie de PT da época, exatamente. Certo. E o apelido foi dado como... Era uma coisa pejorativa ou era uma mistureba? Eu acho que era uma mistura dos dois, né? Mas o PCB adotou esse nome porque é uma vantagem, né? Partidão dá a impressão de que você é um partido muito grande e tal. O PCB alegava, na época, que tinha 60 mil militantes, na época de 1960, em que o PCdoB estava na clandestinidade, né? Não era um partido legal. E era ilegal a pertencer, né, aos quadros do Partido Comunista. Tudo bem que em 1960 já a repressão tinha diminuído, ela é mais intensa na época do governo Dutra, até 1950 aproximadamente. E a gente tem, durante a ditadura também, depois de 64, o racha do PCB em vários outros partidos menores, né, que vão para a guerrilha, tudo. Como que se deu essa divisão do partido, né? Você tinha uma ala que queria ir para a guerrilha, mas que também depois se dividiu, né? Também já não pode dizer podemos dizer aí que o partido estava em franca dissolução,
durante essa época da ditadura. A primeira ruptura mais importante é aquela que dá origem à fundação do partido, do chamado PCdoB, né? Que é um nome meio esquisito, mas que o partido adotou, né? Que é produto já da crise do Partido Comunista. Né? O PCdoB é o resultado da crise, da revelação, né, do famoso relatório Khrushchev, onde o Khrushchev denuncia os crimes do Stalin. Isso aí causa um grande impacto, né? E a ala mais stalinista, digamos assim, do partido, né, mas que tinha controlado o partido durante o período stalinista, ela rompe e vai formar um outro partido que eles apresentam como sendo um partido verdadeiramente revolucionário. Na realidade, não tinha partido revolucionário nenhum. A política do PCB durante a época stalinista é a mais direitista da história do PCB. Não tinha nada de revolucionário, né? Era simplesmente a imagem que havia sido criada de que o PCB tinha lutado contra o fascismo, essa coisa toda. Bom, uma outra pergunta também é o seguinte: onde que acontece o racha? Quer dizer, você acabou de explicar, né? Mas como que se deu o racha com os trotskistas na época, né? Quando teve esse relatório, a dominação dos stalinistas no PCB aqui no Brasil, tudo, e como que se desenvolve depois essa sala trotskista do comunismo aqui no Brasil? Bom, o trotskismo aparece logo na década de 20. A primeira ruptura é do final da década de 20. Né? E é uma ruptura muito importante, apesar de não ser numericamente muito significativa. Era uma ruptura qualitativa de intelectuais? Qualitativamente importante, não só intelectuais. Né? Primeiro, sim, os intelectuais eram os melhores intelectuais do Partido Comunista, que eram, digamos assim, uma geração mais jovem, né? Estava rompendo e aderindo às ideias do trotskismo. Mário Pedrosa havia viajado para a Europa, enviado pelo PCB para fazer um curso em Moscou, né? Daí ele ficou doente e ele passou um período na Alemanha, onde ele entrou em contato com forças dissidentes e os trotskistas. Voltou ao Brasil, já convertido ao trotskismo, né? E se transforma no dirigente da formação do primeiro núcleo da Quarta Internacional. Então, os intelectuais eram importantes. Mas havia também setores importantes no movimento operário. Né? Um dos principais, se não o principal líder sindical da época, que era militante do PCB, né? Meu avô, João Jorge Costa Pimenta, ele rompe também. Ele rompe isoladamente. Ele discorda da política do PCB, ele acha que é a política do terceiro período, ele acha que é uma política aventureira e sem sentido, né? E aí ele entra em contato com os trotskistas com os quais ele tem uma afinidade, porque eles têm uma crítica efetivamente muito mais acabada à política stalinista do PCB do terceiro período. Então, quer dizer, os trotskistas eles eram um grupo importante também do ponto de vista do movimento operário, porque eles chegaram a dirigir o sindicato mais ativo, mais combativo da época, que era o Sindicato dos Gráficos de São Paulo, né? Onde era o núcleo, digamos assim, fundamental do trotskismo brasileiro. Se nós fôssemos falar, né, retomando o tema da continuidade, nós teríamos que dizer que esse núcleo é a continuidade da política original que levou à fundação do PCB, até porque um dos principais fundadores fazia parte do próprio núcleo trotskista. Né? Infelizmente, as circunstâncias políticas não contribuíram. Então, a política, né, aventureira
totalmente equivocada de 1935 leva à prisão de todos os militantes da esquerda, o que leva à dissolução do grupo trotskista, que era muito frágil, né? Eles não conseguiram, né, por uma série de problemas que eles tiveram que enfrentar, eles não conseguiram sobreviver a essa crise.